Você já considerou que as expressões que você usa diariamente podem estar, de fato, definindo o curso da sua existência? Já ponderou que aquilo que brota dos seus lábios tem a capacidade de descortinar horizontes ou erguer barreiras, de ser um canal de bênçãos ou um veículo para o infortúnio, de trazer cura ou infligir dor? O que você declara, tanto para si mesmo quanto para os outros, carrega uma força imensa, um poder que transcende a percepção visual. Existe uma dinâmica espiritual intrínseca à fala, uma conexão direta entre o que a língua profere e o que o coração abriga. E é precisamente nesse campo sagrado que muitas vitórias são conquistadas, ou batalhas são tragicamente perdidas. Se no dia de hoje você percebe um bloqueio em sua jornada espiritual, enfrenta desafios em seu relacionamento conjugal, vive em meio a atritos familiares ou atravessa um período de dificuldades financeiras, talvez seja o momento oportuno para analisar não somente suas ações, mas fundamentalmente suas palavras. Porque a fala é um espelho do nosso interior. E o nosso estado interior é o que, em grande medida, direciona a realidade que se manifesta ao nosso redor. A Bíblia, com clareza e autoridade, nos adverte sobre essa verdade. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Isso nos revela que não são apenas as grandes ações que moldam nossa identidade e nossas experiências, mas também as palavras que emitimos, sejam elas carregadas de fé ou impregnadas de negatividade. Quantas vezes, movidos pelo impulso, não lançamos declarações desfavoráveis sobre nós mesmos? Eu jamais vou alcançar isso. Minha trajetória está completamente estagnada. Para mim, nada funciona. Meu filho não tem solução. Meu casamento já não tem mais jeito. E, sem nos darmos conta, de forma não intencional, estamos concedendo uma permissão espiritual para que essas palavras criem raízes e se estabeleçam em nossa realidade. É como se a língua operasse como um semeador invisível. E a colheita invariavelmente acontece, seja para o florescimento de bênçãos ou para a proliferação de espinhos dolorosos. Agora, convido você a uma pausa para reflexão. O que você tem verdadeiramente semeado através das suas palavras? De que forma você se expressa sobre sua fé? Como você descreve sua família? Quais são os comentários que surgem espontaneamente quando você se depara com um obstáculo financeiro? Você está utilizando sua capacidade de falar para se alinhar com as promessas divinas? Ou, ao contrário, está se distanciando do propósito de Deus para a sua vida? É impraticável aspirar a uma vida de plenitude espiritual sem um cuidado atento e constante com aquilo que verbalizamos. Porque a boca manifesta a abundância do coração. E um coração repleto da presença de Deus naturalmente libera palavras de edificação, fé e esperança. Em contrapartida, um coração que carrega feridas, mágoas, ansiedade ou incredulidade pode acabar gerando expressões que bloqueiam milagres e dificultam a ação divina justamente nas áreas onde mais necessitamos de transformação. E não se engane, pensando que isso possui apenas um valor simbólico. As Escrituras demonstram, de forma reiterada, que Deus opera através da palavra. Ele trouxe o universo à existência por meio do seu verbo. Jesus efetuava curas com suas palavras. Os profetas proclamavam com autoridade as promessas do Senhor utilizando palavras. A própria oração, esse diálogo tão íntimo e sagrado entre o ser humano e o Criador, se manifesta através da fala. Portanto, negligenciar a importância daquilo que dizemos é comparável a ignorar a chave que destranca as portas para o sobrenatural. Suas palavras são como decretos espirituais, sementes que podem gerar fé ou cultivar a incredulidade. E o céu está atento.
As hostes celestiais estão alertas, e as forças adversas também buscam se alimentar daquilo que proferimos de forma impensada. É exatamente por essa razão que hoje, nesta mensagem, vamos mergulhar profundamente no tema: o impacto da fala na vida espiritual, financeira e familiar. E você irá perceber, ao longo desta jornada conosco, como ajustes aparentemente pequenos na sua maneira de se comunicar podem desencadear transformações significativas no seu dia a dia. Juntos identificaremos padrões de linguagem que tendem a nos aprisionar e os substituiremos por declarações de vida, por promessas bíblicas e por palavras que edificam e constroem. Oremos unidos, pedindo sabedoria para que nossa boca expresse somente aquilo que é bom, justo e verdadeiramente impregnado da presença de Deus. Porque sim, existe uma oração poderosa capaz de transformar sua forma de falar e, consequentemente, sua vida por completo. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo a interagir conosco aqui nos comentários. Deixe uma breve frase de oração conectada ao tema de hoje. Pode ser algo singelo, como: Senhor, orienta minhas palavras a cada dia. Ou: Deus, ensina-me a comunicar com sabedoria. Essa simples atitude tem o poder de ativar sua fé, encorajar outras pessoas e nos fortalecer ainda mais como uma comunidade espiritual unida. Cada comentário se torna um testemunho silencioso do seu anseio por transformação. E tenho um convite muito especial para você. Permaneça conosco até o final desta oração, pois, além da reflexão aprofundada sobre o poder da fala, você receberá uma mensagem impactante, destinada a alinhar seu coração com os propósitos divinos, renovar sua mente e consagrar seus lábios para uma nova e abençoada temporada. Não se tratará apenas de mais um conteúdo. Será um verdadeiro encontro com a palavra viva, um momento de realinhamento espiritual profundo, uma virada de chave para todos que buscam maior intimidade com Deus e mais sabedoria para viver de forma plena e abundante. Prepare seu coração, respire fundo e abra-se com sinceridade para o que Deus deseja lhe revelar hoje. Porque se a sua boca começar a declarar fé, esperança, amor, propósito e as promessas divinas, sua vida inevitavelmente começará a se mover nessa mesma direção. E tudo se transforma quando você passa a falar como alguém que verdadeiramente crê no impossível. Tudo muda quando sua boca se converte em um instrumento de bênção. Vamos seguir juntos nesta jornada. Você está à beira de experimentar algo novo e transformador. E tudo isso começa com as palavras. Já imaginou que você transporta consigo a cada dia um instrumento de imenso poder? Um instrumento capaz tanto de descortinar acessos a bênçãos, restauração, reconciliação e novas oportunidades, quanto de, infelizmente, obstruir os planos divinos, afastar pessoas queridas, bloquear seus caminhos e até mesmo atrair dissabores. Esse instrumento reside em você. É a sua boca, ou mais precisamente, são as suas palavras. A sabedoria divina, registrada em Provérbios 18:21, nos adverte de maneira incisiva: a língua detém o poder sobre a vida e sobre a morte. Isso significa que suas declarações nunca são neutras. Cada vez que você se expressa, algo é liberado na esfera espiritual. Uma semente é lançada. Inevitavelmente, você colherá os frutos dessa semeadura, sejam eles doces ou amargos. As palavras não se dissipam com o vento. Elas possuem um destino, uma direção e geram consequências. Você já havia refletido sobre a profundidade disso? Convido você a uma introspecção. Quantas vezes, talvez de forma inconsciente, você proferiu palavras negativas a seu próprio respeito? Frases como: eu não sou capaz, isso não é para mim, minha situação jamais mudará.
Essas afirmações, quando repetidas, erguem verdadeiras barreiras ao redor da sua fé. Obscurecem sua visão espiritual, minam sua vontade de persistir e podem até diminuir sua sensibilidade à voz de Deus. Agora, visualize o cenário oposto. Uma boca que proclama a palavra de Deus, que declara esperança, que se expressa com fé, mesmo diante de circunstâncias totalmente desfavoráveis. Essa é a atitude verbal que abre portas. Portas no céu, portas no coração das pessoas e portas nos caminhos da vida. Suas palavras têm o poder de construir ou de demolir. Elas podem edificar ou levar ao desmoronamento. Podem erguer ou derrubar. E não interprete este versículo apenas como um conselho moral. Ele é, acima de tudo, uma profunda revelação espiritual. Deus está comunicando a você que suas palavras possuem um poder criativo. Da mesma forma que Ele formou o mundo através da palavra, nós, criados à sua imagem e semelhança, também temos a capacidade de moldar ambientes por meio do que dizemos. Seu lar pode ser um refúgio de paz ou um cenário de conflitos, dependendo da maneira como você se comunica com seus entes queridos. Seu casamento pode florescer ou definhar, conforme as palavras que você emprega para se expressar. Sua vida financeira pode progredir ou estagnar, influenciada pela sua confissão diante dos desafios. Considere um exemplo prático. Um pai que diariamente diz ao filho frases como "Você não tem inteligência, você não serve para nada". Com o tempo, essa criança internaliza tais mensagens. Ela passa a se auto-sabotar nos estudos, a se retrair socialmente e a viver como alguém já sentenciado ao fracasso. Em contraste, imagine um pai que afirma: "Filho, você é inteligente, Deus tem um propósito para você. Eu confio no seu potencial". Essa criança se desenvolve com coragem, autoestima elevada e a determinação para superar obstáculos. Onde reside a diferença fundamental? Nas palavras. E em sua própria vida, o que você tem verbalizado sobre si mesmo? Será que, inadvertidamente, você tem profetizado bênçãos ou, ao contrário, se sobrecarregado com maldições verbais? Quantas portas você pode ter fechado sem se dar conta, simplesmente por murmurar mais do que orar? Quantas oportunidades podem ter deixado de se concretizar porque sua boca expressou medo em vez de fé? Não se trata de um exagero. Existe um mundo espiritual que reage àquilo que você declara. O céu se move pela fé, enquanto o adversário se alimenta da murmuração. Quando o assunto são relacionamentos, o poder deste versículo se torna ainda mais evidente. A forma como nos dirigimos ao nosso cônjuge, pais, filhos, amigos ou colegas de trabalho é um reflexo do que carregamos em nosso interior. Quem cultiva a sabedoria comunica-se com brandura. Quem caminha com Deus expressa-se com graça. Contudo, quem vive sob o peso de feridas não tratadas tende a falar com aspereza, ira e julgamento. Palavras proferidas de forma inadequada podem fechar portas que, por vezes, jamais voltam a se abrir. Você já testemunhou famílias que permanecem anos sem diálogo por causa de uma frase infeliz, dita no calor de uma emoção descontrolada. Uma metáfora simples para ilustrar: suas palavras são como um martelo. Com ele, você pode construir uma ponte sólida ou demolir uma parede. Pode usá-lo para ferir ou para edificar. A escolha é sua, renovada a cada dia, em cada conversa. A maneira como usamos as palavras tem um poder imenso, muito além do que imaginamos. Nossa fala, frequentemente subestimada, é uma ferramenta espiritual capaz de edificar ou destruir, abrir caminhos ou levantar barreiras, curar ou ferir profundamente. Provérbios 18:21 nos alerta que a morte e a vida estão no poder da língua. Essa afirmação não é meramente simbólica,
Ela revela uma realidade espiritual com repercussões emocionais, familiares e financeiras. As palavras carregam uma força invisível que atua em 3 dimensões cruciais da vida: espiritualidade, emoções e relacionamentos. Nesta reflexão, vamos explorar como o poder da fala impacta essas áreas e por que a sabedoria ao falar é fundamental para uma vida mais equilibrada, plena e abençoada. Muitas pessoas oram, leem a Bíblia e frequentam cultos, mas ainda assim experimentam uma estagnação espiritual. Por quê? Muitas vezes é porque suas palavras não estão em sintonia com a fé que professam. Enquanto em público declaram confiar em Deus, na vida privada vivem murmurando, reclamando e proferindo derrotas. Isso cria um desequilíbrio espiritual profundo. A fé verdadeira se manifesta também na maneira como falamos. Quem realmente crê, fala com esperança. Quem deposita sua confiança em Deus, declara suas promessas, mesmo quando tudo parece desmoronar. Uma boca que confessa a verdade de Deus abre espaço para o sobrenatural agir. Por outro lado, quem constantemente diz "eu não consigo", "nada muda" ou "Deus me esqueceu", está na verdade decretando a ruína espiritual da própria alma. Em contraste, aqueles que vivem com sabedoria espiritual medem suas palavras. Eles usam a boca para louvar, agradecer, edificar e profetizar. Agem como jardineiros cuidadosos, semeando palavras boas porque sabem que a colheita virá. Frases como "ainda que eu não veja, eu creio", ou "o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã", ativam a ação de Deus e fortalecem a alma, mesmo nos momentos de maior dor. No campo emocional, a fala é um termômetro da nossa saúde interior. Pessoas que vivem em constante ansiedade, estresse e desequilíbrio emocional, muitas vezes têm um discurso carregado de negatividade. Elas proferem coisas como "nada presta", "ninguém me ama" ou "não tenho valor". E essas palavras podem se tornar uma profecia autorrealizável. Quanto mais falam, mais sentem. Quanto mais sentem, mais falam. É um ciclo vicioso e destrutivo. No entanto, uma pessoa com sabedoria emocional compreende que a boca funciona como um volante que direciona a mente. Mesmo em meio às crises, ela escolhe palavras que trazem calma. Em vez de dizer "vou surtar", ela declara "Deus está comigo, Ele vai me sustentar". Em vez de repetir "está tudo dando errado", ela afirma "estou aprendendo com essa situação". Metaforicamente, imagine um carro desgovernado. Quando a direção está solta, o risco de acidente é iminente. Assim é a fala sem sabedoria, provoca acidentes emocionais. Mas quando a direção está firme e precisa, a viagem flui com segurança. É exatamente isso que acontece quando usamos as palavras como ferramentas de estabilidade emocional. Nos relacionamentos familiares, o poder da fala é ainda mais evidente. Não é raro ver casamentos destruídos, não por traição, mas por palavras duras ditas repetidamente. Filhos afastados dos pais por anos por causa de uma frase maldita proferida em um momento de cólera. Casais que se amavam, mas que se feriram com palavras afiadas como lanças. Quem vive sem controle verbal planta ressentimento, medo e distância. Uma simples frase dita com raiva pode deixar marcas eternas. Agora, pense no oposto. Em uma família onde a sabedoria guia a fala, há um clima de paz. Palavras de encorajamento são rotina. "Eu te amo, eu te apoio, vamos superar isso juntos". Quando há erro, há correção com amor. Quando há dor, há consolo com mansidão. As palavras se tornam pontes e não muros. Elas conectam em vez de afastar. Em um lar assim, Deus tem liberdade para agir, pois a atmosfera está carregada de vida. Na vida financeira, embora à primeira vista pareça que a fala não tem tanta influência, ela também exerce grande impacto.
Quem vive declarando que dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, ou eu nasci para sofrer, está inconscientemente bloqueando o acesso à prosperidade que Deus deseja oferecer. A pobreza não é uma virtude. Deus é Pai e deseja que seus filhos vivam com dignidade, provisão e generosidade. Mas tudo começa na forma como falamos sobre isso. Aquele que possui sabedoria financeira declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Ele fala com esperança, trabalha com diligência e ora com fé. Ele não amaldiçoa suas fontes de renda, nem murmura sobre seu trabalho. Pelo contrário, agradece e semeia com palavras. Ele compreende que a fala é como uma chave. Pode abrir portas de provisão ou trancar a bênção com palavras de incredulidade. No cotidiano, é possível observar o contraste entre aqueles que vivem com sabedoria na fala e os que vivem de forma desgovernada. Pense em duas pessoas enfrentando o mesmo problema, a perda do emprego. O primeiro diz: "Acabou tudo, não vou conseguir me levantar." O segundo declara: "Isso é só uma fase, Deus tem algo melhor." Mesma situação. Resultados diferentes. Um paralisa, o outro avança. E tudo começa na boca. A boca é um termômetro da alma, revelando o que transborda no coração. E também é uma sementeira que define o tipo de colheita que virá. Por isso, Jesus advertiu que daremos conta de cada palavra frívola que proferirmos. E Paulo nos encorajou a não deixar sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para a edificação. A mudança começa com consciência. Se você percebe que sua fala tem causado mais destruição do que vida, hoje é o dia de consagrar sua boca a Deus. Peça ao Senhor que coloque uma guarda sobre seus lábios, que purifique sua linguagem e que renove seu vocabulário com fé, esperança e sabedoria. Lembre-se, palavras não são apenas sílabas. Elas carregam atmosfera, carregam espírito. Podem abrir os céus ou fechar os corações. Podem levantar uma geração ou perpetuar maldições. A escolha está em cada frase, em cada conversa, em cada declaração. Use sua boca como instrumento de Deus e veja sua vida espiritual, emocional, familiar e financeira florescer como nunca antes. E quando você não souber o que dizer, escolha o silêncio e ore. Porque até o silêncio pode ser sabedoria quando a boca ainda não foi treinada para ser fonte de vida. Que a sua fala seja uma extensão do céu e não do caos. Que suas palavras abençoem, curem, construam. Que você seja conhecido como aquele que fala pouco, mas fala com poder, com amor, com verdade. E que assim a sua vida seja repleta de portas abertas pelo som da sua voz ungida e guiada por Deus. Hoje eu te convido a refletir. Como têm sido suas palavras? Elas constroem ou ferem, curam ou destroem, aproximam ou afastam. Vamos juntos nos comprometer a fazer da nossa boca um canal de bênção, um instrumento de paz, uma ponte entre o céu e a terra. Que possamos, a partir de hoje, escolher falar com sabedoria, com compaixão e com propósito, porque cada palavra conta, cada frase semeia, e cada semente gera um fruto eterno. Senhor Deus, neste momento de oração, eu me coloco diante da Tua presença com reverência, quebrantamento e a mais profunda sinceridade. Hoje, venho abrir meu coração e confessar que, por muitas vezes, tenho usado a minha fala de forma impensada, precipitada e até mesmo destrutiva. Tenho me lembrado do que está escrito em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essas palavras têm ressoado dentro de mim como um alerta e um convite urgente à transformação. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti para clamar. Transforma a minha maneira de falar. Ensina-me a usar minha boca como instrumento de vida e não de morte. Pai amado,
Eu reconheço que, em muitos momentos, feri pessoas com minhas palavras. Disse coisas que não edificaram. Critiquei sem sabedoria, levantei juízos precipitados, murmurei diante das dificuldades e até amaldiçoei situações que o Senhor estava usando para me moldar. Perdoa-me, Senhor. Eu sei que cada palavra que sai da minha boca tem o poder de construir ou destruir. E muitas vezes, em vez de construir pontes, eu levantei muros. Quantas vezes fui motivo de lágrimas em alguém, não por atitudes, mas por palavras impensadas. Hoje, humildemente, me arrependo diante do teu trono de graça e te peço, purifica os meus lábios, Senhor. Santo Espírito de Deus, ajuda-me a compreender a profundidade desse versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que com o que falo, posso decretar bênçãos ou atrair maldições. Posso alimentar a esperança ou sufocar sonhos. Posso impulsionar ou paralisar alguém. Posso aproximar ou afastar pessoas que amo. Senhor, eu não quero mais usar a minha fala para causar dor. Eu quero ser alguém cuja boca seja uma fonte de vida, um manancial de cura, um canal de paz e de direção. Por isso, Espírito Santo, toma controle da minha boca, renova meu coração, pois sei que a boca fala do que está cheio o coração. Senhor, quero começar pela minha vida espiritual. Tantas vezes declarei derrota mesmo antes da batalha. Tantas vezes repeti palavras como não consigo, não é para mim, não tenho forças. Em vez de declarar a tua palavra, eu preferi dar voz ao medo e à incredulidade. Hoje eu entendo que, quando falo com incredulidade, estou limitando a manifestação do teu poder em minha vida. Por isso, eu te peço, coloca fé na minha boca. Que meus lábios confessem a tua verdade, que minhas palavras sejam proféticas, cheias de esperança, que apontem para teu agir e não para as minhas limitações. Quero declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Quero dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quero repetir, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que essas verdades fluam naturalmente da minha boca. Pai, também quero orar pela minha vida financeira. Quantas vezes amaldiçoei meu próprio trabalho, minha renda, meus projetos. Disse que nada dava certo, que eu sempre estaria no vermelho, que era impossível prosperar com honestidade. Ah, Senhor, quantas vezes repeti padrões negativos que ouvi na infância, sem perceber que estava profetizando escassez sobre minha própria vida. Mas hoje, Pai, eu rejeito essas palavras e consagro meus lábios a Ti. Quero ser alguém que declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quero ser alguém que profetiza abundância, não para o luxo, mas para o cumprimento de propósitos, para abençoar outros, para viver com dignidade. Que eu nunca mais reclame do que tenho, mas que aprenda a agradecer e a semear com fé. Senhor, eu oro também pela minha família. Que ambiente precioso o Senhor me deu e como é fácil destruir esse espaço com palavras ruins. Perdoa-me por gritar, por falar com impaciência, por corrigir com raiva ao invés de ensinar com amor. Perdoa-me pelos silêncios que ferem, pelas acusações desnecessárias, pelas brincadeiras que machucam, pelas comparações injustas. Pai, quantos lares são destruídos por causa da língua descontrolada? Eu não quero ser mais uma estatística. Quero que minha família experimente cura através das minhas palavras. Que meus filhos se lembrem de mim como alguém que os edificava com encorajamento. Que meu cônjuge se sinta seguro nas minhas declarações de amor, de honra, de respeito. Que minha casa seja um lugar onde a fala traz vida, segurança e paz. Senhor, a tua palavra diz que quem ama a língua comerá do seu fruto. Isso quer dizer que colherei daquilo que planto com a minha boca. Se semeio críticas, colherei amargura. Se semeio palavras negativas, colherei tristeza. Mas se semeio honra, fé, paciência,
colherei alegria, crescimento, transformação. Por isso, Pai, me ajuda a plantar palavras boas, mesmo quando não for fácil. Que em momentos de raiva eu saiba respirar e orar antes de responder. Que diante da decepção eu saiba escolher o silêncio em vez da acusação. Que mesmo em meio às lutas eu me lembre de declarar que Tu és maior do que todos os meus problemas. Espírito Santo, coloca um filtro em minha boca, que eu não fale o que não edifica, que eu não repita fofocas, que eu não me envolva em conversas que não glorificam a Ti, que eu aprenda a ser tardio para falar e pronto para ouvir, que eu não seja conhecido por falar muito, mas por falar com sabedoria. Que minha fala seja temperada com sal, cheia de graça, e que sempre aponte para a esperança que há em Cristo Jesus. Senhor, em meu trabalho, em minhas amizades, em todos os círculos onde eu estiver, que a minha boca reflita o Teu caráter. Que eu seja conselheiro e não acusador. Que eu levante quem caiu e não pise em quem já está no chão. Que eu traga luz nas palavras e não trevas. Que eu seja alguém que as pessoas busquem por saberem que, ao me ouvirem, encontrarão palavras que curam. E Pai, quando eu estiver cansado, frustrado, quando a dor for maior do que a força, me lembra de que a boca também é lugar de clamor. Que nesses dias eu use minhas palavras não para reclamar, mas para Te chamar. Que minha boca seja um altar onde eu possa chorar na Tua presença, onde eu possa dizer: Pai, me ajuda. Pai, eu não aguento. Pai, eu Te amo mesmo assim. Que eu saiba que mesmo os gemidos que eu não consigo verbalizar, Tu ouves. E mesmo quando não souber orar, o Teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, eu entrego a Ti os discursos do meu dia a dia. Que até nas conversas mais simples eu Te glorifique. Que eu aprenda a elogiar mais, a agradecer mais, a dizer mais por favor e obrigado. Que eu diga mais: eu Te amo, estou aqui para você, conte comigo. Que as palavras de bênção sejam mais frequentes que as de queixa. Que meus diálogos tenham Teu perfume, Senhor. Pai, me ensina também a usar a fala para declarar destino. Que eu ore declarando cura, declarando portas abertas, declarando reconciliação, declarando promessas. Que minha oração não seja só súplica, mas também profecia. Que eu diga às montanhas: move-te com fé. Que eu diga ao deserto: floresça com autoridade. Que eu diga à enfermidade: seja curada, à dor: seja transformada, ao medo: você não vai me dominar. Dá-me ousadia para declarar o Teu reino com fé, com coragem e com entendimento. Senhor, quero declarar sobre mim mesmo que sou alguém cujas palavras são como bálsamo. Eu profetizo que minha boca será fonte de sabedoria, que minha língua edificará vidas, que meus lábios serão consagrados. Eu rejeito em nome de Jesus toda a herança verbal negativa que recebi, palavras de maldição que foram lançadas sobre mim, frases destrutivas que me marcaram. Eu as cancelo agora com a verdade da Tua palavra. E declaro que a partir de hoje viverei de acordo com as palavras de vida que eu mesmo proclamarei em Teu nome. E por fim, Senhor, quero Te agradecer por me alertar, por me amar o suficiente para me corrigir. Obrigado por me lembrar que minha boca não é qualquer coisa. Ela é templo, ela é canal, ela é ponte. Obrigado por me ensinar a falar menos como o mundo e mais como Jesus. Que como Ele eu saiba usar as palavras com autoridade, com misericórdia e com propósito. Eu clamo: purifica meus lábios, renova meu coração, guia meus pensamentos, fortalece minha fé. Que eu viva Provérbios 18:21 todos os dias, consciente de que minha fala tem poder. E que esse poder seja usado para construir, para restaurar e para revelar a glória do Teu nome em tudo o que eu disser. Em nome de Jesus eu oro com todo o meu ser. Amém.
Querido irmão, querida irmã, se você chegou até aqui, eu quero agradecer de coração por ter permanecido conosco nesse momento de fé, reflexão e transformação. Que honra ter compartilhado essa palavra com você, uma mensagem que nos confronta, mas também nos cura, sobre o poder que existe em nossas palavras e o quanto a nossa boca pode ser uma chave que abre portas ou uma barreira que as fecha. Você ouviu, sentiu, orou e agora é tempo de agir. Que esse conteúdo não fique apenas na tela, mas que se transforme em mudança real no seu dia a dia. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou o seu coração através dessa reflexão, eu te convido a escrever nos comentários a frase: "Minha boca vai abrir portas de bênção". Sim, declare isso publicamente. Vamos encher esse espaço com palavras de vida, com confissões de fé, com declarações que rompem ciclos negativos e ativam promessas. E não pare por aqui. Curta esse vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma nova palavra que o Senhor tem preparado para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de direção, alguém que talvez esteja passando por um momento difícil nos relacionamentos, no trabalho ou na vida espiritual, e que precisa lembrar do poder que há em uma palavra certa, dita na hora certa. Que Deus te abençoe, te guarde e continue moldando a sua vida através do poder da palavra. Nos encontramos no próximo vídeo com mais uma mensagem feita com oração, cuidado e propósito para transformar sua fé. Até lá!